Se não quer ir para o asilo, faça as malas e saia da minha casa. Essas foram as palavras que atravessaram meu peito como uma faca afiada. Eu fiquei parada, olhando para o meu próprio filho, sem acreditar que aquele homem diante de mim era o mesmo menino que um dia dormia no meu colo. O chão sumiu sob meus pés. Senti como se toda a minha vida tivesse sido costurada em linhas que agora se desfaziam uma a uma. É estranho como o amor de mãe pode ser ao mesmo tempo tão forte e tão frágil. A gente dá tudo, o corpo, o tempo, os sonhos, acreditando que um dia vai colher carinho. Mas quando o desprezo vem de quem você mais ama, ele pesa como uma pedra no coração. E foi nesse momento que eu entendi que, às vezes, para se reencontrar, uma mãe precisa primeiro se perder. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já foi magoado por alguém que jurou te amar para sempre? Já sentiu o peso de ser invisível dentro da sua própria casa? Se já passou por algo assim, deixe um comentário dizendo de onde você está me ouvindo. E se acredita que nenhuma mãe merece ser tratada assim, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Meu nome é Helena Ribeiro, tenho 68 anos e moro em São Paulo. Por mais de 3 décadas costurei vestidos de noiva, acreditando no amor eterno. Até o dia em que o amor da minha própria família rasgou o meu coração. Mas naquela tarde, quando meu filho me mandou embora, ele não imaginava que estava abrindo a porta para o meu recomeço. Depois daquele dia, tudo dentro de mim ficou em silêncio. O tipo de silêncio que não tem som, mas pesa. Eu ainda ouvia o eco da voz do meu filho, Daniel, me mandando sair da casa dele. Cada vez que eu fechava os olhos, aquelas palavras voltavam como um trovão. Passei a noite sentada na poltrona da cozinha, sem coragem de deitar. Olhava as paredes, o piso, cada detalhe daquela casa que de alguma forma ainda sentia como minha. Eu mesma tinha ajudado a escolher as cortinas, a pintar as portas, a plantar as flores no pequeno jardim. Tudo ali tinha um pedacinho de mim. Mas naquele instante, percebi que já não pertencia a nada daquilo. 3 anos antes, eu mesma havia vendido meu apartamento no Tatuapé, um lugar simples, mas cheio de lembranças. Foi lá que eu e meu marido, Carlos, criamos o Daniel. Foi lá que eu costurei meus primeiros vestidos de noiva, noites inteiras com a máquina batendo, enquanto ele dormia no sofá com um cobertor pequeno. Aquele apartamento era meu mundo. Daniel apareceu um sábado à tarde, com Patrícia, a esposa dele. Ela, como sempre, com aquele perfume doce demais e um sorriso ensaiado. Mãe, a gente estava pensando. Ele começou. A senhora não se sente muito sozinha aqui? A gente podia morar todos juntos. Ia ser ótimo para os meninos. E a senhora não precisaria mais cuidar de tudo sozinha. Lembro da sensação que tive naquele momento. Um misto de alegria e alívio. Eu sempre quis ficar mais perto do meu filho e dos meus netos. Era tudo o que eu mais amava. Patrícia completou, com aquele tom meloso que só ela sabia usar. E além disso, mãe, a senhora já tem uma idade, né? Seria bom ficar com a gente caso aconteça alguma coisa. Idade. Aquela palavra sempre vinha com um peso que ela fazia questão de reforçar. Mesmo assim, eu sorri e aceitei. Foi quando Daniel falou sobre o investimento. Ele disse que estava abrindo uma nova filial da empresa e que, se eu vendesse meu apartamento, poderia ajudar temporariamente com o capital inicial. É um empréstimo rápido, mãe. Assim que o negócio crescer, devolvo tudo com juros. Eu vendi. Assinei os papéis sem pensar 2 vezes. Na minha cabeça, eu não estava apenas ajudando o filho. Eu estava investindo na nossa família. O futuro que eu imaginava era simples. Jantares juntos, domingos com risadas, os netos correndo pelo quintal. Mas o que eu ganhei foi bem diferente. Nos primeiros meses, tudo parecia bom. Patrícia sorria, me chamava de Mãe Helena. Eu cuidava das crianças, cozinhava, limpava, e ela dizia, nossa, como a senhora é caprichosa. Mas com o tempo, o tom foi mudando. As frases começaram a vir com pequenas farpas. Dona Helena, a senhora poderia evitar usar o banheiro das crianças? Está sempre molhado depois. Dona Helena, quando for limpar a cozinha, tenta não deixar cheiro de alvejante, tá? E Daniel? Ele apenas sorria, sem dizer nada, fingindo não perceber. Quando percebi, eu já não era mais a mãe da casa. Eu era a empregada gratuita.
Acordava às 6 da manhã para preparar o café. Lavava as roupas, passava, cozinhava e, à noite, ainda ajudava Lucas com as tarefas da escola e colocava Sofia para dormir. Mas nada disso era suficiente para Patrícia. Ela sempre encontrava um jeito de me diminuir. A senhora devia descansar, Helena. Deixar essas coisas para quem ainda tem energia. Eu sabia o que ela queria dizer, que eu já não servia para nada. Um dia, enquanto arrumava o quarto das crianças, encontrei a caixinha verde de veludo que guardava as joias da minha avó, Dona Anita. Estava vazia. Desci para perguntar, tentando manter a calma. Daniel, você viu a caixinha da vovó Anita? Aquela das joias antigas? Ele nem levantou os olhos do celular. Mãe, a senhora deve ter guardado em outro lugar e esqueceu. Não esqueci, Daniel. Eu sempre guardei no mesmo canto. Patrícia apareceu na porta, cruzando os braços. Ai, sogra, normal ficar confusa nessa idade. Minha avó também começou assim. Naquele dia, senti algo quebrar dentro de mim. Não era apenas a raiva, era o reconhecimento de que eu já não era respeitada dentro da minha própria casa. Um mês depois, vi uma foto de Patrícia no Instagram. Estava em Cancún, com um colar de âmbar idêntico ao da minha avó. Na legenda, ela escreveu: Presente da vida, porque eu mereço. Esse nor use, esse dens vincarous. Eu não confrontei. Guardei para mim. Achei que era melhor calar, que o amor de mãe suportava tudo, mas o silêncio também corrói. As semanas foram ficando mais pesadas. Patrícia já não me chamava de mãe, era só Helena, às vezes nem isso. Helena, traz o suco. Helena, pega a toalha da Sofia. O tom era sempre o mesmo. Seco, impessoal, como se eu fosse invisível. Daniel, meu menino, o mesmo que eu ensinei a andar, que eu protegi de todas as febres e medos, agora parecia um estranho dentro de casa. Eu via nos olhos dele o cansaço, o medo de confrontar a esposa. Ele preferia o silêncio. E o silêncio dele doía mais do que qualquer grito. Certa tarde, Lucas chegou da escola com um desenho. Uma família de 4 pessoas. Pai, mãe, irmãzinha. E no canto, uma figura pequena de cabelo grisalho. Quem é essa, amor? Perguntei sorrindo. É você, vovó. Mas a mamãe disse que a senhora não é bem da família, que mora aqui de favor. Aquela frase me atravessou. Eu quis chorar, mas só consegui sorrir. Abracei meu neto e disse: E o que você acha, meu amor? Ele me olhou com a inocência de uma criança. Eu acho que a senhora é da família, porque faz bolo de chocolate toda sexta. Foi a coisa mais doce e mais triste que alguém já me disse. Naquela noite, fiquei pensando em tudo. No apartamento que eu vendi, no dinheiro que nunca voltou, nas joias desaparecidas, na ausência do meu marido, Carlos, que teria me defendido se ainda estivesse aqui. Senti saudade de mim mesma, da mulher forte que enfrentava o mundo sozinha, da Helena que sonhava, que ria, que acreditava que amor era suficiente. Mas naquela casa, o amor havia se transformado em obrigação. Eu era um peso, um incômodo, um lembrete do envelhecimento que Patrícia não queria ver. E mesmo assim, eu continuei tentando. Preparava o jantar com cuidado, enfeitava a mesa com flores do jardim. Esperava um gesto, um sorriso, qualquer sinal de carinho. Mas nada vinha. Até que um domingo à tarde, depois do almoço, eu estava lavando a louça, como sempre fazia. A água escorria pelas minhas mãos, o vestido florido molhado na frente. Ouvi passos atrás de mim, era Daniel. Ele me olhava com o rosto sério, diferente. Mãe, a gente precisa conversar. Eu enxuguei as mãos e virei para ele. O que foi, meu filho? Antes que ele falasse, Patrícia apareceu na porta, cruzando os braços, com o mesmo sorriso que eu já conhecia. O sorriso de quem já decidiu tudo. A casa está pequena demais, mãe, disse Daniel sem olhar nos meus olhos. Os meninos precisam de mais espaço. E a senhora já tem idade. Talvez fosse melhor procurar um lugar mais adequado. Um lugar mais adequado. Repassei as palavras lentamente. Você quer dizer um asilo? Daniel respirou fundo. Mãe, não é um asilo. É uma residência assistida. Residência assistida. Que bonita essa palavra. A diferença é que você quer se livrar de mim.
foi quando ele gritou. O mesmo menino que um dia eu embalei no colo, agora me olhava com raiva. Se não quer ir para o asilo, faça as malas e saia da minha casa. Minha casa. Aquelas duas palavras queimaram, porque no fundo eu sabia. Aquela casa era comprada com o dinheiro do meu trabalho. Cada tijolo, cada parede, cada centavo tinha o meu suor costurando vestidos de noiva por 30 anos. Mas ele não lembrava, ou preferia não lembrar. Naquele momento, Patrícia sorriu. Pequeno, discreto, mas suficiente para eu entender tudo. Ela havia vencido. Senti algo dentro de mim se romper. Não era o coração, era a última esperança de que ainda tínhamos uma família. Então, pela primeira vez em muito tempo, eu respirei fundo e disse calmamente: Tudo bem, Daniel. Vou fazer minhas malas. Ele pareceu confuso, assustado até. Esperava lágrimas, drama, desespero. Mas não, eu estava calma. Calma como quem finalmente entende que acabou. Subi as escadas lentamente. Entrei no pequeno quarto dos fundos onde eu dormia. Dobrei cada roupa, guardei as fotos, os poucos pertences. Toquei nas paredes uma última vez. Quando desci com a mala pronta, Daniel e Patrícia estavam sentados no sofá. O silêncio era tão pesado que eu ouvia meu próprio coração batendo. Foi quando a campainha tocou. Daniel se levantou irritado e foi atender. Do lado de fora, uma limusine preta reluzente estava estacionada na frente da casa. O motorista abriu a porta, e de dentro do carro saiu Eduardo Figueira, o sócio e melhor amigo do meu falecido marido, um homem que eu não via há mais de 20 anos. E naquele instante, tudo mudou. Quando a porta se fechou atrás de mim, um vento frio passou pelo corredor, como se a casa inteira suspirasse de alívio por eu estar indo embora. Levei minha mala até o portão, com passos lentos, sentindo o peso não só das roupas, mas de 30 anos de silêncio, de renúncias, de amor não reconhecido. Daniel me olhava da sala, parado, com o rosto duro e os olhos desviando dos meus. Patrícia, sentada no sofá, mexia no celular, fingindo não ver. Tudo nela me irritava naquele momento. O batom vermelho impecável, o cabelo liso escovado, o ar de quem finalmente conseguiu o que queria. Foi quando ouvi o barulho do motor de um carro se aproximando. O som parou bem diante da casa. Uma limusine preta reluzente. O motorista de terno abriu a porta e de dentro desceu um homem de cabelos grisalhos penteados para trás, terno azul marinho impecável. Por um instante, o tempo parou. Eduardo Figueira. EAC0. A voz de Daniel saiu trêmula, quase um sussurro. Sim, era ele. O sócio e melhor amigo do meu falecido marido, Carlos. Um homem que eu não via há mais de 20 anos. Eduardo caminhou na minha direção com aquele sorriso gentil, o mesmo de sempre. Helena, está pronta? Patrícia arregalou os olhos. Daniel deu um passo para trás, surpreso. Pronta? Ele repetiu, confuso. Eu apenas assenti e respondi calmamente. Sim, estou. Eduardo pegou minha mala das minhas mãos, virou-se para Daniel e disse com a voz firme: Vou cuidar da sua mãe, como o seu pai teria feito. O silêncio que seguiu foi quase ensurdecedor. Daniel parecia tentar entender o que estava acontecendo. Patrícia disfarçou o desconforto ajeitando o cabelo. Antes de entrar na limusine, olhei para eles uma última vez. Obrigada, Daniel. Agora você tem a casa toda para vocês. Vuri. A expressão no rosto dele foi algo que nunca esquecerei. Era mistura de culpa e incredulidade. Ele esperava lágrimas, drama, talvez um pedido de perdão. Mas eu não dei nada disso. Dei apenas o meu adeus. O motorista fechou a porta e o carro começou a se mover. Eu olhava pela janela, enquanto a casa se afastava lentamente. Daniel ainda estava parado no portão, imóvel, como se tivesse levado um golpe que não esperava. E Patrícia? Patrícia segurava o braço dele, tentando parecer calma, mas o medo já começava a aparecer nos olhos dela. Dentro da limusine, o cheiro de couro e perfume caro me fez lembrar o quanto minha vida havia mudado em poucos minutos. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma sensação estranha de alívio. Você está bem? Perguntou Eduardo, com voz baixa. Eu respirei fundo antes de responder. Não sei.
Acho que ainda não caiu a ficha. Ele não disse nada. Apenas ficou ali ao meu lado, em silêncio, me oferecendo o tipo de conforto que não exige palavras. Enquanto o carro seguia pelas ruas de São Paulo, vi os prédios, os outdoors, as pessoas apressadas nas calçadas. O mundo continuava girando, como se nada tivesse acontecido, como se a minha vida não tivesse acabado de desmoronar. Quando chegamos ao edifício dele, no Itaim Bibi, o porteiro abriu a porta com respeito. Eduardo me ofereceu o braço para subir. Eu aceitei. As pernas pareciam de algodão, o apartamento ficava no 23º andar. Quando ele abriu a porta, fiquei sem ar. Piso de mármore, janelas do chão ao teto, vista para a cidade inteira. Era o tipo de lugar que eu nunca imaginei entrar, muito menos morar. Fique à vontade, Helena. Este é seu lar agora. Meu lar. Essa palavra ecoou dentro de mim como um sussurro distante. Eu olhei ao redor. Cada detalhe parecia gritar que eu estava fora do meu mundo. Subi até o quarto que ele preparou para mim. Era maior do que o cômodo onde eu dormia na casa de Daniel. Tinha uma cama enorme, cortinas de linho e um cheiro de lavanda no ar. Sentei-me na beirada da cama e pela primeira vez em muito tempo chorei. Mas não era um choro de tristeza. Era um choro de libertação. Chorei por tudo o que engoli calada. Pelas humilhações, pelas palavras que nunca disse, pelos sonhos que deixei morrer. Cada lágrima parecia lavar uma ferida antiga. Quando o sol começou a se pôr, alguém bateu à porta. Era Eduardo. Preparei um chá. Posso entrar? Ele trouxe uma bandeja de prata com bule, xícaras e biscoitos. Camomila com melissa, o seu favorito, disse sorrindo. Como você sabia? Carlos me contou uma vez. Disse que era o chá que você tomava antes de dormir. Então, transformei esse amor em respeito. Eu senti as lágrimas voltarem, dessa vez misturadas com uma estranha ternura. Eduardo, não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só quero que saiba que você não está sozinha. E nunca mais vai estar. Ele se levantou, aproximou-se e depositou um beijo leve na minha testa. Aquele toque me quebrou de um jeito doce. Era o tipo de gesto que não exige promessas, apenas presença. Fiquei ali, olhando pela janela, vendo as luzes de São Paulo acendendo uma a uma. Tudo parecia tão grande, tão distante, mas dentro de mim, algo pequeno e quente começava a renascer. E foi nesse instante que percebi que o que aconteceu naquela tarde não foi o fim, foi o começo. Mas antes de continuar, eu quero te perguntar uma coisa. Você já foi traído por alguém que devia te proteger? Já sentiu o peso da solidão dentro da própria casa? Se sim, me conta nos comentários de onde você está me ouvindo. E se acredita que toda mãe merece respeito, curta este vídeo e se inscreva no canal. Prometo que o que vem depois vai te deixar sem palavras. Enquanto terminava o chá, olhei para Eduardo e perguntei baixinho. O que acontece agora? Ele sorriu. Misterioso. Agora, Helena, é hora de você descobrir o que realmente pertence a você. E naquele olhar, eu soube. A história ainda estava apenas começando. Na manhã seguinte, acordei com o som suave do vento batendo nas cortinas. Por um instante, não sabia onde estava. A cama era macia demais, o ar cheirava a lavanda e havia silêncio. Um silêncio diferente daquele que machuca. Um silêncio de paz. Levantei devagar, sentindo as articulações reclamarem. Fazia tempo que meu corpo não descansava de verdade. Caminhei até a janela e vi São Paulo lá embaixo, imensa, viva, indiferente ao meu pequeno recomeço. Pela primeira vez em muitos anos, respirei fundo sem sentir o peso da culpa. Eduardo já estava acordado, tomando café na varanda. Tinha preparado uma mesa simples, mas bonita. Pães, frutas, café fresco. Quando me viu, sorriu com ternura. Bom dia, Helena. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos 3 anos, respondi, com sinceridade. Sentamos juntos, e durante alguns minutos, o silêncio entre nós era confortável. Nenhuma palavra era necessária. Mas dentro de mim, uma inquietação crescia. Eu sabia que aquele momento de calmaria não podia durar para sempre. Depois do café, fui até o quarto e abri minha velha mala de couro, a mesma que me acompanhou quando deixei a casa de Daniel. Ali dentro estavam as únicas coisas que ainda me ligavam ao passado.
Algumas roupas simples, um terço, as fotos antigas e a caixinha de mogno onde eu guardava lembranças de toda uma vida. Peguei uma das fotos. Era o dia do meu casamento com Carlos. Eu usava um vestido que eu mesma costurei. Ele, um terno azul simples, mas com o sorriso mais bonito que já vi. Ao lado, uma foto de Daniel ainda bebê, enrolado numa manta amarela. Toquei a imagem com o dedo e senti as lágrimas subirem. Eduardo entrou devagar, sem bater. Posso? Perguntou. Assenti. Ele se aproximou e olhou as fotos comigo. Carlos era um homem de sorte, disse com um sorriso melancólico. Eu também fui, respondi. Tivemos uma vida simples, mas cheia de amor. Pelo menos, era o que eu acreditava. Ficamos alguns minutos em silêncio. Então, Eduardo respirou fundo e tirou uma pasta azul de dentro de uma gaveta. Helena, eu preciso te mostrar algo. Mas quero que prometa que vai manter a calma. Meu coração disparou. O que é isso? Ele colocou a pasta sobre a mesa e abriu. Dentro havia documentos, cópias de contratos e papéis timbrados da Figueira. Empreendimentos, a empresa que ele e Carlos fundaram juntos. Seu marido deixou 40% das ações da empresa para você, Helena. Está aqui no testamento registrado em cartório. Mas, de alguma forma, essas ações foram transferidas apenas para o nome do Daniel. Senti o chão sumir. Isso não pode ser verdade. Daniel disse que toda a parte do pai ficou para ele porque eu não entenderia de negócios. Eduardo assentiu, olhando nos meus olhos. Eu também acreditei nisso por muito tempo, mas o contador da empresa me mostrou outra coisa. Seu filho falsificou sua assinatura. Ele vendeu as ações para um grupo investidor há 2 anos e ficou com todo o dinheiro. Levei as mãos ao rosto. O ar parecia não entrar. Não, Eduardo. Deve haver algum engano. Ele é meu filho. Eu sei. Mas também é um homem influenciado por alguém sem escrúpulos. E essa pessoa se chama Patrícia. Meu corpo inteiro tremia. Eu não sabia se era raiva, tristeza ou vergonha. Ele me roubou. Meu próprio filho me roubou. Eduardo se aproximou, colocou a mão sobre a minha. Helena, eu não te mostrei isso para te machucar. Mostrei porque você tem o direito de saber e porque quero te ajudar a recuperar o que é seu. Exempare non. Fiquei olhando para aqueles papéis. As letras dançavam diante dos meus olhos. Em algum canto da minha mente, uma voz gritava que era impossível, que o Daniel que eu criei não seria capaz de algo assim. Mas havia provas. E contra provas, o coração não pode mentir. Levantei devagar, caminhei até a janela. Lá fora, o céu estava cinzento. Passei a vida inteira ensinando meu filho a ser honesto. E agora descubro que ele me roubou como um estranho. Você o ensinou bem, Helena, respondeu Eduardo, firme. Mas às vezes, o amor demais cega. Sentei de novo, tentando me recompor. Quanto ele me deve? Pelos cálculos do advogado, algo em torno de 2 milhões de reais, incluindo juros e correção. 2 milhões. Pensei nas noites de costura, nas mãos calejadas, nos vestidos de noiva que fiz para outras mulheres realizarem sonhos. Todo aquele esforço agora tinha virado lucro de alguém que me traiu. Eu quero justiça, disse finalmente. Eduardo assentiu. E vai ter. O Dr. Ricardo já está cuidando de tudo. Ele é o melhor advogado de família que conheço. Olhei para Eduardo. Havia algo em seus olhos que me deu força. Pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de lutar. Não por dinheiro, mas por mim mesma. Naquela tarde, o advogado chegou. Dr. Ricardo Vasconcelos era um homem de meia idade, terno escuro, olhar atento. Cumprimentou-me com respeito. Será Helena. É um prazer conhecê-la. Lamento o motivo deste encontro, mas prometo que vamos resolver isso. Ele abriu uma pasta e começou a explicar o plano. Temos todas as provas de falsificação. Com o testamento original e os registros de venda, podemos abrir um processo de restituição e apropriação indevida. Seu filho será notificado. E Patrícia? Perguntei. Se comprovado que ela participou, será incluída no processo. A cada palavra, eu sentia o sangue pulsar mais forte. Era como se a mulher que passou anos calada finalmente acordasse. Quando o advogado foi embora, fiquei sozinha na sala,
olhando para os documentos sobre a mesa. Eduardo veio até mim e disse com calma: Helena, ainda dá tempo de desistir. Não quero que faça isso por vingança. Olhei para ele e respondi, firme: Não é vingança, Eduardo, é justiça. E talvez seja a única forma de o meu filho entender o que ele fez. Ele sorriu, um sorriso triste, mas orgulhoso. Então vamos até o fim. A noite caiu devagar. Fiquei na varanda, observando as luzes da cidade. Pensava em Daniel, nas mãos pequenas que um dia eu segurei para atravessar a rua. No menino que dizia: Mamãe não me solta nunca. E agora, o homem que falsificou a minha assinatura para me roubar. A vida tem uma ironia cruel. O mesmo amor que alimenta também é capaz de destruir. No fundo, eu ainda queria acreditar que havia um motivo, que talvez Patrícia tivesse envenenado a mente dele, que talvez ainda houvesse uma chance de redenção. Mas, antes de tudo, eu precisava saber a verdade. Peguei meu celular. A tela ainda mostrava as mensagens antigas de Daniel pedindo que eu voltasse para conversar. Eu nunca respondi. E naquele instante, percebi que não queria respostas, queria fatos. Voltei para dentro e fechei a mala de couro. Ela não carregava mais lembranças. Carregava agora a decisão de lutar. Eduardo entrou na sala novamente, trazendo 2 taças de vinho. Brindemos, Helena. Ao seu recomeço. E ao fim das mentiras. Erguemos as taças. O vinho era encorpado, amargo, mas de alguma forma reconfortante. Você vai conseguir, disse ele. Mas antes de ir à guerra, precisa descansar. Assenti. Caminhei até o quarto, deitei-me, e antes de fechar os olhos, pensei em uma frase que meu marido dizia sempre: a verdade pode demorar, mas sempre aparece. Sorri. Ele estava certo. E quando ela aparecesse, Daniel e Patrícia não estariam prontos para enfrentá-la. E assim, naquela noite silenciosa de São Paulo, eu dormia em paz pela primeira vez, sabendo que o próximo passo seria o mais difícil da minha vida. Naquela manhã, acordei diferente. Talvez mais leve, talvez mais forte, não sei. O sol entrava pelas cortinas de linho, dourando o quarto com uma luz que parecia me lembrar de quem eu era. Há muito tempo eu não me sentia assim. Tomei um banho demorado, vesti uma roupa simples, mas que me fazia sentir viva. Quando saí do quarto, Eduardo já me esperava com o café servido. Dormiu bem? Ele perguntou. Sim, respondi. Mas sonhei com o Carlos. Ele dizia que eu precisava fazer o que é certo. Eduardo sorriu, com aquele jeito calmo que me confortava. Então é isso que vai fazer. Depois do café, ele me levou até o escritório do advogado Ricardo Vasconcelos. Era a primeira vez que eu pisava lá desde que decidimos entrar com o processo. Eu estava nervosa, as mãos suando, mas determinada. O escritório era elegante, cheio de livros e pastas alinhadas. Doctor, Ricardo levantou-se assim que entramos. Bom dia, dona Helena. Já temos os primeiros resultados da investigação. Sentei devagar, tentando conter o coração. O que descobriram? Ele abriu uma pasta e começou a explicar. Conseguimos rastrear as transferências feitas pelo seu filho, Daniel. Há provas de que ele falsificou sua assinatura e usou parte do dinheiro para quitar dívidas pessoais e abrir uma nova conta em nome da esposa, Patrícia. Em nome da Patrícia? Interrompi. Sim, ele confirmou. Além disso, há indícios de que ela movimentou valores para o exterior. O nome dela aparece em uma transferência feita para uma conta em Lisboa. Por um momento, fiquei sem ar. Patrícia. Aquela mulher que se dizia minha nora, que fingia cuidar de mim, que roubou até as joias da minha avó. Eduardo colocou a mão sobre a minha. Agora temos tudo o que precisamos. Não apenas contra Daniel, mas contra ela também. Dr. Ricardo continuou. Eu recomendo entrarmos com uma ação conjunta. Apropriação indevida, falsificação e danos morais. Isso vai obrigar Daniel e Patrícia a responderem na justiça. Fechei os olhos por um instante. Ouvir aquelas palavras doía. Eu nunca imaginei que o nome do meu filho estaria ligado a crimes. Mas agora era tarde demais para negar. Vamos em frente, respondi firme. Mas quero fazer isso direito. Quero que ele saiba o que perdeu, não só o dinheiro, mas a mãe dele.
Ricardo assentiu. Deixe comigo. Nos dias seguintes, minha vida virou uma sequência de reuniões, assinaturas e ligações. Eduardo estava sempre ao meu lado, me guiando, me apoiando. Às vezes eu me perguntava como teria sido minha vida se ele tivesse chegado antes, se o destino tivesse sido outro. Certa noite, estávamos na varanda, olhando as luzes da cidade. Você sabe o que está fazendo, Helena? Ele perguntou. Sei. Pela primeira vez em muito tempo, eu sei exatamente o que estou fazendo. E se Daniel te procurar? Ele vai procurar. Mas não vai encontrar a mesma mãe submissa de antes. Eduardo sorriu, orgulhoso. Essa mulher me dá medo, brincou. Pois deveria, respondi rindo. Demorou, mas eu lembrei de quem eu sou. Nos dias que se seguiram, começaram a chegar notícias sobre a reação de Daniel. O advogado dele tentou contato, mas Dr. Ricardo foi claro. O caso seria resolvido nos tribunais. Eu imaginava o que se passava na cabeça do meu filho. Talvez surpresa, talvez vergonha, ou talvez nada disso. Talvez apenas o mesmo egoísmo que o guiou até ali. Uma tarde, Ricardo ligou dizendo que a notificação judicial havia sido entregue. Ele recebeu ontem. Agora, tem 15 dias para responder. Desliguei o telefone e sentei no sofá. Eduardo me observava em silêncio. E agora? Perguntou. Agora ele sabe que eu não tenho mais medo. O silêncio pairou por alguns segundos, até que ele se aproximou e disse algo que me fez sorrir. Você tem ideia do quanto é forte, Helena? Balancei a cabeça, rindo. Não sou forte, Eduardo. Só cansei de ser fraca. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e calmaria. À noite, eu costumava sentar na varanda e olhar as luzes da cidade, pensando no passado. Às vezes, a saudade do meu filho me invadia. Eu lembrava dele pequeno, com os cabelos bagunçados e o olhar curioso. O menino doce que dizia que nunca me deixaria sozinha. Onde ele havia se perdido? Eduardo percebeu meu olhar distante. Pensa nele, não é? Sim. Às vezes me pergunto se ainda existe algo de bom lá dentro. Talvez sim. Mas ele vai precisar aprender do jeito mais difícil. Olhei para o céu e sussurrei para mim mesma. Que aprenda, então. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era o advogado de Daniel. A voz era fria, formal. Senhora Helena, meu cliente gostaria de uma conversa particular antes de prosseguir com o processo. Meu coração disparou. Por um momento pensei em recusar, mas Eduardo, ao meu lado, apenas disse: talvez seja a hora de ouvir o que ele tem a dizer. Concordei, mas com uma condição. A conversa seria em local público. Diga a ele que pode me encontrar no café do Hotel Jardim Paulista, amanhã às 3 da tarde. Na manhã do encontro, acordei com o estômago revirando. Vesti um conjunto azul marinho e um lenço leve no pescoço. Queria parecer serena, mesmo que por dentro tudo estivesse em turbilhão. Quando cheguei ao café, Daniel já estava lá. Parecia mais velho, abatido. Tinha olheiras profundas e um olhar que misturava vergonha e raiva. Mãe, Daniel. Sentamos. O silêncio foi o primeiro convidado à mesa. Eu não sabia que as coisas tinham ido tão longe, ele começou. Não sabia? Foi você quem falsificou minha assinatura, Daniel. Quem vendeu o que era meu. Eu só queria salvar a empresa. Patrícia disse que era a única solução. Eu não pensei direito. Não pensou direito? Ou não quis pensar? Interrompi. Você me tirou tudo, Daniel. Até o direito de confiar em você. Ele abaixou a cabeça, visivelmente abalado. Eu errei, mãe. Mas sou seu filho. Respirei fundo. Parte de mim queria abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Mas a outra parte, a mulher que havia sido humilhada, não podia mais aceitar migalhas de arrependimento. Ser meu filho não te dá o direito de me destruir. Você precisa entender isso. Aist. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. E se eu te devolver tudo? Não é só sobre dinheiro, Daniel. É sobre respeito. Nos despedimos sem abraço, sem promessas. Ele saiu cabisbaixo, e eu fiquei ali, olhando para a xícara de café fria, com o coração dividido entre dor e alívio. Quando voltei para casa, Eduardo me esperava na sala. E então, ele chorou. E você? Não. Eduardo sorriu, um sorriso sereno. Isso quer dizer que você venceu.
Mas eu sabia que a guerra estava longe de acabar. Patrícia ainda estava na jogada e algo me dizia que ela não deixaria as coisas terminarem tão facilmente. Antes de dormir, fiquei deitada olhando para o teto, pensando no que viria a seguir. E uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se o pior ainda estivesse por vir. 3 semanas se passaram desde a conversa com Daniel. Eu achei que aquele encontro pudesse trazer algum tipo de paz, mas só trouxe mais silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nem dele, nem de Patrícia. E no fundo, eu sabia o que isso significava. Eles estavam se preparando. Eduardo me observava em silêncio todas as manhãs, enquanto eu tomava meu café olhando a cidade pela varanda. Você não confia que ele vai mudar, não é? Perguntou um dia. Balancei a cabeça. Ele não consegue mudar enquanto ela estiver do lado. O advogado Ricardo ligou naquela tarde. Dona Helena, as perícias confirmaram tudo. As assinaturas falsas, os desvios, os documentos forjados. Temos provas incontestáveis. Fechei os olhos. Eu devia sentir raiva, mas o que senti foi cansaço. Era o peso de uma verdade que, embora necessária, ainda doía. Ricardo, marque uma reunião. Quero encerrar isso. Ele, como quiser. Eles serão notificados. Mas eu tinha outro plano. Eu queria olhar nos olhos deles quando a máscara caísse. Foi assim que decidi convidá-los para jantar. Um jantar que, aos olhos deles, seria uma tentativa de reconciliação, mas, na verdade, seria o palco da verdade. Eduardo hesitou quando contei. Você tem certeza? Não é perigoso se expor assim? Eu não quero me esconder, Eduardo. Passei anos engolindo mentiras. Agora é minha vez de falar olhando nos olhos. Ele concordou, mesmo relutante. Então eu estarei lá, te esperando do lado de fora. Escolhi o restaurante com cuidado. Um lugar elegante, discreto, onde ninguém imaginaria que um drama familiar se desenrolaria entre taças de vinho e talheres de prata. Figueira Rubaiyat. O mesmo onde Carlos me levou em nosso aniversário de casamento há décadas. Parecia apropriado. Mandei a mensagem para Daniel. Ele parecia nervoso. Ela mantinha aquele ar de superioridade que sempre me irritou. Mãe, disse Daniel, levantando-se. Boa noite, respondi, sentando. O garçom trouxe a carta de vinhos. Pedi um Bordeaux. Eu precisava de algo forte. Então, mãe, começou Daniel. O advogado disse que a senhora quer conversar antes do processo continuar. Sim, quero que conversemos como família. Patrícia arqueou a sobrancelha. Família? Depois de tudo que a senhora fez? Olhei para ela com calma. O que eu fiz, Patrícia, foi acreditar demais. Em você, principalmente. Ela desviou o olhar, desconfortável. Daniel pigarreou. Mãe, eu errei, eu já admiti. Mas levar isso para a justiça não vai ajudar ninguém. Pelo contrário, interrompi. Vai ajudar a colocar cada um no seu devido lugar. Abri a bolsa e tirei um envelope pardo. Coloquei sobre a mesa. O que é isso? Perguntou Patrícia. Os documentos originais da venda das ações, com as assinaturas falsificadas, as transferências bancárias e o nome da conta conjunta que você abriu com o dinheiro, Patrícia. O sangue sumiu do rosto dela. Isso é mentira, gritou. É? Perguntei. Então como explica os depósitos feitos em seu nome? As viagens para Lisboa, Cancún, Paris, tudo pago com o dinheiro que saiu da empresa do Daniel, que era em parte meu. Daniel abaixou a cabeça. Eu vi uma lágrima escorrer pelo canto do olho dele. Patrícia, é verdade? Perguntou com a voz embargada. Ela tentou disfarçar. Isso é um golpe. Essa mulher quer nos destruir. Essa mulher, repeti, é a mãe que te deu tudo o que você tem e que agora só quer o que é dela de volta. O garçom se aproximou, trazendo o vinho. O som do líquido sendo derramado nas taças preencheu o silêncio pesado. Bebi um gole devagar. Olhei para Daniel. Você tem ideia do que fez comigo? Do que foi me expulsar da minha própria casa? Ele chorava, de cabeça baixa. Eu não sabia que seria assim. Sabia sim, Daniel. Você só não se importou. Patrícia levantou-se, nervosa. Chega dessa cena melodramática. Vamos embora. Mas Daniel a segurou pelo braço. Não. Agora você vai ouvir.
Ela se virou furiosa. Vai ficar do lado dela? Do lado da verdade, respondeu ele, firme. Por um instante, o restaurante inteiro pareceu parar. Eu quero corrigir o que fiz, disse Daniel, olhando para mim. Sei que não posso desfazer o passado, mas quero tentar consertar. Então comece confessando, disse eu. Diga tudo. Ele respirou fundo e falou, sem gaguejar. Eu falsifiquei a assinatura. Eu vendi as ações. E Patrícia sabia. Foi ela quem me convenceu. Patrícia gritou, levantando-se. Mentira! Mas ninguém acreditava mais. Olhei para ela. Calma. Você sempre achou que podia manipular todo mundo, não é, Patrícia? Mas uma coisa você nunca entendeu. A verdade sempre volta. Ela pegou a bolsa e saiu apressada, batendo os saltos no chão. Ficamos só eu e Daniel. Ele chorava sem parar. Me perdoa, mãe. Não é tão simples, Daniel. O perdão não apaga as consequências. Mas talvez um dia. Ele assentiu, sem forças para responder. Quando saí do restaurante, Eduardo estava me esperando no carro. Abriu a porta para mim e sorriu com ternura. E então? Perguntou. Foi como precisava ser, respondi. A verdade foi dita. Enquanto o carro se afastava, olhei pela janela. Lá dentro, ainda podia ver Daniel sentado, sozinho, cabisbaixo. Pela primeira vez, parecia um homem diante das próprias escolhas. Mas no fundo, algo me dizia que aquilo ainda não era o fim. A verdade pode libertar, mas também pode destruir. E Patrícia não era o tipo de mulher que aceitava perder. Naquela noite, antes de dormir, senti o vento entrar pela janela e um arrepio percorreu minha pele. Algo me dizia que o pior ainda estava por vir. Achei que depois do jantar, a tempestade começaria a se acalmar. Que talvez a verdade colocasse cada um no seu lugar e eu finalmente pudesse respirar em paz. Mas o que eu não sabia é que, quando uma cobra é encurralada, ela morde com mais veneno. Naquela manhã, acordei com o som do telefone tocando. Era o advogado Ricardo. Dona Helena, precisamos conversar. Surgiram novos acontecimentos. Minha primeira reação foi de preocupação. O que aconteceu agora? Patrícia está reagindo. Ela entrou com uma denúncia contra a senhora. Por um momento não entendi. Denúncia? Do quê? De ameaças e assédio psicológico. Está dizendo que a senhora a humilhou publicamente no restaurante e que teme pela própria segurança. Ri de incredulidade. Ela destruiu a minha vida e agora tenta posar de vítima? Infelizmente, sim. E o tribunal aceitou abrir uma audiência preliminar. Precisamos preparar sua defesa. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Eduardo, que estava na varanda lendo o jornal, percebeu minha expressão. O que foi, Helena? Ela está me atacando de novo. Dessa vez, usando a justiça. Ele franziu o senho. Eu sabia que ela não ia parar por aí. Sentei-me no sofá e fiquei olhando para o chão. Uma mistura de raiva e cansaço me dominava. Eu tinha vencido a verdade, mas agora Patrícia estava tentando me destruir moralmente. Nos dias seguintes, as notícias chegaram rápido. O advogado dela havia divulgado partes do processo para a imprensa local. Pequenas manchetes começaram a surgir. Mãe processada por conflito com nora. Escândalo familiar entre empresários paulistas. Eu me sentia exposta, julgada, como se toda a minha história tivesse sido reduzida a um título sensacionalista. Deixa que falem, disse Eduardo tentando me acalmar. Quem te conhece sabe quem você é. Mas e os meus netos, Eduardo? O que ela vai dizer para eles? Que a avó é uma criminosa? O medo maior era esse. Que Patrícia usasse Lucas e Sofia como armas. E eu sabia que ela seria capaz. Uma semana depois, chegou a intimação oficial. A audiência estava marcada para a sexta-feira seguinte. Passei os dias tentando manter a calma, mas cada hora parecia um fardo. À noite, eu sonhava com o rosto de Daniel, com os olhos dele pedindo perdão, e acordava com o coração apertado. Na véspera da audiência, o advogado Ricardo foi até o apartamento. Helena, não se preocupe. Temos provas de que não houve ameaça. Há testemunhas no restaurante. Mas o juiz vai querer ouvir as duas partes. O importante é manter a serenidade. Assenti em silêncio. Mas por dentro, um turbilhão me consumia. Na manhã seguinte, vesti meu melhor conjunto.
azul marinho, elegante, discreto. O mesmo que usei quando fui convidada para o casamento de Daniel. Ironia do destino. Chegamos ao fórum pouco antes das 9. As escadas pareciam intermináveis. No corredor, vi Patrícia de longe. Usava uma roupa clara, maquiagem leve, cabelos presos. Tinha o rosto de uma mulher frágil, cuidadosamente ensaiado. Ao lado dela, Daniel. Ele não olhou para mim. Senhora Helena Ribeiro? Chamou a funcionária. Sou eu. Entramos na sala. A juíza, uma mulher de meia-idade, nos observava com atenção. Iniciamos a audiência preliminar. Vamos ouvir as partes. O advogado de Patrícia foi o primeiro a falar. Excelência, minha cliente vem sendo vítima de perseguição e humilhações constantes por parte da sogra. No último encontro, em local público, foi exposta e ameaçada. Patrícia fingia chorar enquanto ele falava. Era uma atriz nata. Ricardo levantou-se com calma. Meritíssima. Minha cliente apenas confrontou a verdade. Patrícia desviou recursos, manipulou o filho da ré e tentou se apropriar de bens que não lhe pertenciam. As provas estão aqui. A juíza pediu silêncio. Vamos ouvir a senhora Helena. Levantei-me, sentindo o coração bater forte. Eu nunca ameacei essa mulher, excelência. Apenas mostrei as provas do que ela fez. Ela me roubou, me humilhou, me expulsou da minha própria casa através do meu filho. Eu não quero vê-la presa. Quero apenas a minha paz e o direito de ver meus netos. A juíza me olhou por um momento longo, como se tentasse enxergar além das palavras. Entendo. Vamos analisar com cautela. Quando a audiência terminou, Patrícia passou por mim com um sorriso triunfante. Isso é só o começo, velhinha. Olhei diretamente nos olhos dela e respondi. E o seu fim já começou, Patrícia. Esse. Eduardo me esperava do lado de fora. Como foi? Ela mentiu, como sempre. Mas o tempo dela está acabando. Ele colocou o braço em volta de mim, protetor. Então vamos dar o golpe final, mas com inteligência. Nos dias seguintes, Dr. Ricardo intensificou as investigações, e foi então que descobrimos algo que mudaria completamente o rumo da história. Eduardo entrou no meu quarto certa noite, segurando uma pasta. O rosto dele estava sério. Helena, você precisa ver isso. Abri a pasta. Dentro, fotos e extratos bancários. Patrícia aparecia entrando em um hotel com um homem mais jovem. Quem é esse? Perguntei, embora já soubesse. Bruno Andrade, personal trainer. Amante dela há mais de um ano. As viagens que ela dizia fazer sozinha era com ele. Senti o sangue gelar. E Daniel sabe disso? Não. Ainda não. Eduardo sentou-se ao meu lado. Patrícia vendeu as joias da sua avó e usou o dinheiro para sustentar esse relacionamento. Passagens, hotéis, presentes. Está tudo documentado. Fechei os olhos, respirando fundo. Aquilo que ela chama de amor não passa de ambição e vaidade. Eduardo segurou minha mão. Você quer que o advogado use isso no processo? Demorei a responder. Eu podia expor tudo, destruir de vez a imagem dela. Mas o que me doía era pensar em Daniel. Ele já estava despedaçado. Saber que a esposa o traía seria mais um golpe. Não ainda, respondi. Quero que ele descubra com os próprios olhos. Só assim vai acordar. Nos dias seguintes, comecei a planejar. Com cuidado, sem pressa. Eu queria justiça, mas também queria ensinar uma lição. Patrícia tinha usado o amor de um filho contra a própria mãe. Agora seria ela quem sentiria o gosto da traição. Uma tarde, enquanto tomava chá na varanda, Eduardo perguntou: Você não tem medo de perder o controle? Medo eu sempre tive, Eduardo. O segredo é não deixar que o medo me paralise. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. A brisa fria me fez arrepiar. A sensação era clara. A guerra ainda não tinha acabado. Antes de dormir, olhei para a foto de Daniel e sussurrei: Meu filho, um dia você vai entender. Às vezes, o amor de mãe precisa ser firme para curar o que o tempo não consertou. Mas mal sabia eu que o destino estava prestes a me colocar diante da decisão mais difícil da minha vida. Uma escolha entre justiça e compaixão. E naquela noite silenciosa de São Paulo, eu senti.
O verdadeiro confronto ainda estava por vir. As semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Depois da denúncia de Patrícia, eu achei que já tinha conhecido todos os tipos de dor que um coração de mãe podia suportar. Mas eu estava errada. Ela ainda tinha um último golpe guardado. E esse atingiria o lugar mais vulnerável que eu tinha. Uma tarde, o telefone tocou. Era o advogado Ricardo. Dona Helena, preciso que venha ao escritório o quanto antes. É urgente. Quando cheguei lá, ele estava de pé, sério, com um envelope marrom nas mãos. Patrícia entrou com um pedido de medida protetiva contra a senhora. Está alegando que sua presença é prejudicial às crianças. Senti o chão desaparecer. Ela quer me afastar dos meus netos? Exatamente. Está pedindo proibição de contato com Lucas e Sofia até decisão judicial. Por alguns segundos, fiquei sem respirar. A dor foi física. Eu me apoiei na mesa para não cair. Ela não pode fazer isso, Ricardo. Eu sou a avó deles. Eu sempre cuidei deles. Ele me olhou com compaixão. Pode, sim. E fez. A audiência será na próxima semana. Voltei para casa em silêncio. Eduardo estava me esperando na varanda. Quando viu meu rosto, entendeu tudo sem que eu dissesse uma palavra. Ela foi longe demais, não foi? Dessa vez, sim. Sentei, sentindo as lágrimas subirem. Eu posso suportar perder o dinheiro, o nome, até o respeito das pessoas, mas não os meus netos. Eles são a única parte de mim que ainda é pura. Eduardo segurou minhas mãos. Você não vai perder, Helena. Vamos lutar. Os dias que antecederam a audiência foram de agonia. Eu mal dormia. Ficava lembrando das risadas de Lucas correndo pelo quintal, dos abraços de Sofia com cheiro de chocolate. Cada lembrança era uma faca. Na manhã da audiência, vesti um conjunto discreto, prendi o cabelo e fui com Ricardo. O fórum estava cheio, mas eu só conseguia ver a porta da sala de audiências, como se todo o resto tivesse desaparecido. Quando entrei, Patrícia já estava lá. Vestia roupas claras, cabelo preso, sem maquiagem forte. Parecia uma santa. Daniel, ao lado dela, com o rosto abatido, evitava me encarar. A juíza, uma mulher de voz firme e olhar cansado, abriu a sessão. Estamos aqui para analisar o pedido de medida protetiva apresentado por Patrícia Ramos contra Helena Ribeiro. O advogado de Patrícia foi o primeiro a falar. Excelência, minha cliente teme pela integridade emocional dos filhos. A senhora Helena tem se mostrado agressiva, confrontando-a em locais públicos e expondo as crianças a situações constrangedoras. Mentira, pensei. Mas fiquei em silêncio, como Ricardo me orientou. Então foi a vez dele. Meritíssima. O que minha cliente fez foi apenas defender o direito de ver seus netos e a verdade sobre o que aconteceu em sua família. Patrícia não é uma vítima, é uma manipuladora. Temos provas de negligência materna e de que o pai, Daniel, foi induzido a enganar a própria mãe. A juíza respirou fundo. Vamos ouvir as partes. Levantei-me. Excelência, eu não quero guerra. Eu só quero ver meus netos. Eu os criei, cuidei deles quando os pais estavam ocupados demais com suas próprias vidas. Nunca levantei a voz para eles. Se amar demais é crime, então sou culpada. As pessoas na sala ficaram em silêncio. Patrícia fingia chorar, enxugando lágrimas inexistentes. Daniel continuava imóvel, os olhos baixos. A juíza fez algumas perguntas, analisou os documentos e depois disse: voltaremos com a decisão ao final da sessão. L. Enquanto esperávamos, Patrícia se inclinou para mim e sussurrou: você nunca mais vai ver aquelas crianças. Olhei para ela e respondi baixinho: você subestima o amor de uma avó, e isso vai te custar caro. A juíza voltou. Decisão. O pedido é parcialmente deferido. A senhora Helena Ribeiro fica proibida de se aproximar da residência dos requerentes. No entanto, o direito de visitas semanais supervisionadas será mantido. Meu corpo relaxou. Não era a vitória que eu queria, mas também não era a derrota que ela esperava. Patrícia, porém, ficou furiosa. O disfarce caiu. Isso é um absurdo. Essa mulher é perigosa. A juíza bateu o martelo. Chega, senhora Patrícia. A decisão está tomada. Saímos da sala. Eduardo me abraçou do lado de fora. Você foi brilhante.
Eu apenas disse a verdade. Mas, por dentro, eu ainda tremia. Patrícia havia perdido uma batalha, mas eu sabia que ela não desistiria. Nos dias seguintes, cumpri todas as exigências do tribunal. Visitava as crianças apenas no centro de convivência indicado pela juíza. Um lugar frio, com brinquedos coloridos e olhares de assistentes sociais. No primeiro encontro, Lucas correu até mim. Vovó, eu me abaixei. Abracei-o com força. Sofia veio logo depois, segurando meu rosto com as mãos pequenas. Por que a senhora não vai mais em casa, vovó? Senti o coração se partir. Porque a vovó e a mamãe estão resolvendo algumas coisas, meu amor. Mas logo tudo vai ficar bem. Quando olhei para o lado, vi Daniel parado na porta, observando em silêncio. Por um momento, nossos olhos se encontraram. E naquele olhar, havia arrependimento. Ao final da visita, ele se aproximou. Mãe, posso falar com a senhora? Pode. Saímos para o corredor. Eu não sabia que ela ia fazer isso. Eu juro. Daniel, ela fez porque você deixou. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. E me odeio por isso. Não te odeio, Daniel. Mas você precisa decidir de que lado está. Do lado certo, mãe. E eu vou provar. Voltei para casa com o coração dividido. Parte de mim queria acreditar nele. Parte tinha medo de me decepcionar de novo. À noite, Eduardo me encontrou na varanda. Você ainda acredita que ele pode mudar? Eu acredito que o amor muda as pessoas. Mas também sei que o amor cego destrói. Ele se aproximou, me abraçando pelos ombros. Você tem mais força do que imagina. Eu não tenho força, Eduardo. Tenho feridas, e aprendi a usá-las como armadura. Olhei para o céu, as luzes da cidade piscando como lembranças distantes. Tudo parecia calmo demais, e isso me inquietava. Patrícia estava em silêncio há dias. Nenhuma ligação, nenhuma provocação. Eduardo achava que ela tinha desistido. Eu sabia que não. Quando o inimigo some do mapa, é porque está preparando o próximo ataque. E naquela noite, sozinha, olhando a cidade de São Paulo através da janela, senti o mesmo frio na espinha que senti no dia em que fui expulsa da casa do meu filho. Algo grande estava para acontecer. E dessa vez, eu não podia me dar ao luxo de perder. Naquela semana, o ar parecia mais pesado. Patrícia continuava em silêncio, mas eu sabia que era o silêncio de quem prepara o próximo golpe. Eduardo insistia que eu tentasse descansar, mas o pressentimento não me deixava em paz. E o golpe veio, mais uma vez, de surpresa. Numa manhã de quinta-feira, o telefone tocou. Era o advogado Ricardo. Dona Helena, preciso que mantenha a calma. Recebemos uma nova denúncia. Fechei os olhos. De novo? Patrícia está dizendo que a senhora descumpriu a decisão judicial e tentou manipular as crianças durante a visita. Senti o corpo gelar. Isso é mentira, eu sei. Mas ela anexou um vídeo editado. As autoridades vão investigar. Precisamos reagir com provas. E é? Desliguei o telefone e desabei na poltrona. Eduardo me abraçou. Ela não vai parar até te destruir. Mas eu não vou desistir. Eu não sou mais aquela mulher que aceitava tudo calada. Estar firmes. Nos dias seguintes, vivi como se cada hora fosse uma batalha. O medo de perder meus netos definitivamente me tirava o sono. Foi então que Ricardo ligou novamente, com uma voz diferente. Helena, temos algo novo. O contador forense finalizou o relatório. O que ele descobriu? Patrícia desviou dinheiro não apenas da empresa, mas da conta pessoal do Daniel. Foram mais de R$ 300 mil ao longo de 3 anos, e há indícios de que ela abriu uma conta secreta no exterior. Silêncio. Temos provas? Perguntei. Sim, todas. Fechei os olhos. Então, é hora de agir. Ricardo e Eduardo organizaram uma reunião. Daniel foi chamado sob o pretexto de rever o processo de separação. Quando chegou, estava abatido, visivelmente cansado. Que bom que veio, Daniel, disse Eduardo. Por que tudo isso? Achei que já tínhamos resolvido. Ricardo colocou sobre a mesa uma pilha de documentos. Daniel, você precisa ver isso. São registros bancários, transferências, notas fiscais falsas. Patrícia usou seu nome, sua empresa e o dinheiro da sua mãe. Daniel folheava os papéis em silêncio. A cada página, o rosto dele perdia mais cor.
Isso não é possível. Ela não faria isso comigo. Ela já fez, Daniel. E mais de uma vez. Eduardo entregou-lhe o último envelope. Dentro havia fotos de Patrícia com o amante, Bruno Andrade. O mesmo homem das viagens e dos depósitos. Daniel segurou as fotos com as mãos trêmulas. Ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, começou a chorar. Eu fui um idiota. Um cego. Eu destruí a mulher que mais me amou por alguém que só queria o meu dinheiro. Cheguei perto. Coloquei a mão no ombro dele. Não fala assim, meu filho. Você errou, mas ainda pode consertar. Ele olhou para mim com os olhos marejados. Você ainda consegue me perdoar depois de tudo? Ia, oux, ia, oux, ia. Um filho a gente não apaga da alma, Daniel. A dor não destrói o amor. Ela só o transforma. Naquele instante, percebi que o que eu esperava há tanto tempo finalmente acontecia. Não era vingança, era redenção. Nos dias seguintes, Daniel entrou com o pedido de divórcio e entregou todas as provas ao tribunal. Patrícia, cercada, tentou negar, mas não havia mais para onde correr. O processo foi rápido. A justiça reconheceu as fraudes, as transferências ilegais e o adultério. Patrícia perdeu o direito sobre os bens e foi condenada a trabalhos comunitários. Quando a sentença saiu, eu não comemorei. Apenas respirei fundo, como quem finalmente solta um peso antigo. No fim daquele mês, Daniel se mudou para um pequeno apartamento no Tatuapé, o mesmo bairro onde um dia eu morei. Ele recomeçou do zero, trabalhando em uma empresa de logística. Um sábado de manhã, ouvi a campainha tocar. Era Daniel com Lucas e Sofia. Podemos entrar, mãe? Sorri. Claro que sim, meu amor. As crianças correram pela casa, rindo, enquanto o cheiro de bolo de chocolate tomava conta da cozinha. Eduardo apareceu com um avental e uma colher de pau. Quem quer ajudar o vovô a mexer a massa? Eu! Gritaram os dois em coro. Daniel observava, com um sorriso discreto. Depois se aproximou de mim. Mãe, eu queria te agradecer por não ter desistido de mim. Olhei para ele com ternura. Eu nunca desisto dos meus. A vida pode quebrar a gente em 1000 pedaços, mas o amor é o que cola tudo de volta. Ele me abraçou, e por um instante o tempo parou. Era o mesmo abraço do menino que um dia eu embalei no colo. Mais tarde, enquanto todos comiam bolo na sala, olhei ao redor. Eduardo ria das travessuras das crianças, Daniel parecia em paz, e eu, pela primeira vez em muitos anos, me senti completa. Quando a tarde caiu, levei a bandeja de café até a varanda. O sol se punha atrás dos prédios, pintando o céu de tons alaranjados. Eduardo se aproximou. Conseguiu o que queria, Helena. Justiça e paz. Sim, respondi sorrindo. Mas o mais importante não foi vencer. Foi reaprender a viver. Ele me abraçou e ficamos ali, olhando o horizonte. Aquela história, que começou com dor e humilhação, terminava com perdão e recomeço. Eu aprendi que o amor verdadeiro não é aquele que nunca falha, mas o que sobrevive até depois da queda. Fechei os olhos e agradeci. Pela dor, pelas perdas, pelas cicatrizes. Elas me transformaram, porque no fim a vida é isso: costurar com coragem as partes rasgadas do que um dia foi inteiro. E se você, que está me ouvindo agora, já sentiu o peso de ser injustiçado, de ser traído por quem mais amava, eu quero te dizer uma coisa: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recuperar sua dignidade e lembrar de quem você é. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu comentário dizendo de onde está assistindo, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque histórias como a minha não são sobre dor, mas sobre esperança, e esperança, meu bem, é a única coisa que a vida nunca consegue tirar da gente.